Sim, há inferno. Sim, há diabo. Sim, há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 7. Terceiro círculo dantesco ou de Vênus. Caros amigos aqui presentes nesta noite, hoje vamos falar sobre o inferno venusiano, localizado nas infradimensões da natureza, sob a epiderme da Terra, como já é do conhecimento de todos. É inquestionável que trata-se de uma região muito mais densa, muito mais grosseira que as duas anteriores. Ali, cada átomo de matéria contém em seu interior 288 átomos do absoluto. Obviamente, são átomos mais pesados. Portanto, ali a materialidade é bem maior. Além disso, o próprio fato dessa região estar sob 288 leis faz com que tudo seja bem complicado e espantosamente difícil e doloroso. Observemos cuidadosamente os bares, cabarés, prostíbulos, etc., existentes em nosso mundo tridimensional de Euclides. É inquestionável que a sombra fatal de tudo isso, o aspecto sinistro das grandes orgias e bacanais, encontramos na esfera submersa de Vênus. Aqueles que sempre viveram de orgia em orgia, de bar em bar, mergulhados no lodo das grandes celebrações, banquetes e bebedeiras, sabem muito bem o que se sente depois de uma noite de farra. Muitos, querendo afogar na bebida o estado desastroso em que ficam depois de uma festa, continuam pelo caminho do vício, até chegar à ruína total de seu organismo. Ampliando esta questão, aprofundando um pouco mais este tema, posso afirmar aos senhores, de forma enfática, que depois do prazer, vem a dor. Agora poderão entender por si mesmos qual há de ser a vida, ou como há de ser a existência das almas perdidas na região submersa de Vênus. Com justa razão, Dante encontrou ali, nos abismos submersos do terceiro círculo infernal, chuva incessante, frio espantoso, lodo, águas negras, podridão, etc. No entanto, é com horror que os falecidos escutam nessas regiões os espantosos latidos de Cérbero, o cão infernal, o simbólico animal de 3 cabeças que representa as paixões sexuais animais, violentas, luciferinas, fora de todo controle. Ali estão os prazeres da velha Roma cesárea convertidos em resultados fatais. Ali está Petrônio, que morreu em meio ao bulício e à festa, amado por todas as mulheres e coroado com rosas e lauréis. Ali estão Lesbos e suas lesbianas. Ali está a poetisa Safo, que cantou ou enalteceu os degenerados de sua época. Ali vemos a lira de Nero feita em pedaços e os orgulhosos senhores das grandes festas. Grotesca morada dos heliogábalos, glutões famosos, verdadeiros pavões reais, resplandecendo gloriosos nos antigos bulícios. Que foi feito de seus copos de fino cristal bacará? Em que ficaram as espadas dos cavalheiros, seus juramentos de amor, os beijos de sua dama, suas doces palavras, o aplauso dos convidados, as lisonjas, os louvores, as régias vestiduras, o perfume das damas, os bailes luxuosos, os tapetes macios, os espelhos brilhantes, os régios poemas, a púrpura maldita e as belíssimas sedas? Agora, só a pestilência do mundo soterrado, onde Siaco profetizara a Dante a queda do partido vitorioso na bela Florença e o triunfo dos humilhados, os quais depois seriam novamente vencidos e dominados de forma ainda mais tirânica pelos primeiros. Abominável zona de amarguras, onde esse poeta, discípulo de Virgílio, de forma insólita pergunta por Farinata e Teguiaio, que foram tão dignos, e por Jacó Rusticucci, Arrigo, Mosca e outros que se dedicaram a fazer o bem e que agora moram em regiões ainda mais profundas dos mundos infernais. Muitos equivocados, sinceros, pessoas que alegraram com sua lira as salas faustosas dos grandes senhores, formosas donzelas virtuosas que cantaram poemas, infelizes bebedores de vinho dos subúrbios das cidades, etc., todos agora vivem nesses infernos do terceiro círculo dantesco, evoluindo espantosamente. Querido mestre, menciona o senhor que nesse terceiro círculo dantesco de Vênus habitam muitos equivocados sinceros, almas que indubitavelmente fizeram boas obras,
mas que ainda assim padecem. Eu pergunto se acaso a sinceridade dessas almas não constitui uma atenuante que as salve de tão tenebroso castigo? Amigo, Senhor que faz a pergunta, podemos realizar muitas boas obras na vida e pode estar seguro de que as boas obras sempre são pagas com acréscimo. A divindade jamais fica com nada e sempre paga a cada um segundo suas obras. Com paciência, rogo aos senhores prestarem atenção para seguir o curso desta dissertação. Por favor, ouçam-me, escutem-me. Todo aquele que esgotou o ciclo das 108 existências ingressa na involução submersa dos mundos infernais, caso não tenha conseguido a autorrealização íntima do ser. Entretanto, é ostensível que antes de entrar na morada de Plutão, primeiro nos pagam as boas obras. Isso explica, senhoras e senhores, o motivo pelo qual muitos perversos, em sua vida atual, vivem na opulência, enquanto alguns santos ou pessoas que estão se autorrealizando apenas têm casa, comida e amparo. É inquestionável que depois das boas obras serem regiamente pagas, aqueles que estão sem autorrealização ingressam nos abismos subterrâneos. Também há pessoas piedosas, mas com delitos secretos e inconfessáveis. O que há de bom sempre tem sido muito bem pago pela lei do karma. Porém, o mal as leva ao abismo de perdição. Portanto, meu amigo, entenda o que é a lei de retribuição. Por favor, compreendam todos isso que estou dizendo. Venerável mestre, gostaria que o senhor me explicasse por que os fornicários habitam a região de Mercúrio, que é uma zona menos densa que a de Vênus, e os glutões e bêbados habitam a região de Vênus, que é ainda mais densa que a anterior? Senhoras, senhores, distinto cavalheiro que faz a pergunta, compreendam-me, por favor. Tem sido dito de forma enfática que o pecado original é a fornicação. Este é o embasamento das ondas involutivas dos mundos infernais. Mas não estou dizendo que no terceiro círculo infernal vivam exclusivamente bêbados e glutões. É óbvio que os perdidos são 100% fornicários e redentos. Isso explica, por si mesmo, o motivo pelo qual Dante encontrou Cérbero, símbolo vivo dos poderes sexuais, ladrando lugubremente nas tenebrosas regiões inferiores. Isso significa claramente que os habitantes das submergidas regiões jamais estão livres da luxúria e sofrem espantosamente. Todavia, devemos ser bem específicos, e assim o é o discípulo de Virgílio. Em cada um dos 9 círculos ou regiões infradimensionais da natureza, determinados defeitos que levamos dentro se destacam. Isso é tudo. Mestre, ao estudar as cartas do tarô egípcio, aprendemos que o cão simboliza o Espírito Santo, que nos guia para sair do inferno quando decidimos nos autorrealizar. Porém, o Cérbero do qual fala Dante, pelo que o Senhor nos diz, simboliza a luxúria. O Senhor poderia nos esclarecer esses aspectos? Cavalheiro, seja-me permitido informar-lhe que o cão de Mercúrio é estritamente simbólico, pois alegoriza claramente o poder sexual. Hércules o tirou do abismo para que lhe servisse de guia. A mesma coisa fazemos nós quando conseguimos a castidade. Então, ao trabalhar na forja dos ciclopes, ao praticar magia sexual, ao transmutar nossas energias criadoras, avançamos pela senda do fio da navalha até a liberação final. Ai do cavalheiro que abandona seu cão, irá se desviar do caminho e cairá no abismo de perdição. Por infortúnio, o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não realizou a castidade. Quer dizer, não tirou Cérbero dos domínios infernais. Agora, os senhores mesmos entenderão o motivo pelo qual os desencarnados sofrem nos abismos plutonianos, quando escutam os ladridos de Cérbero, o cão das 3 famintas goelas. É óbvio que os perdidos sofrem com a insaciável sede luxuriosa no espantoso Tártaro. Mestre, poderia nos dizer como são as bacanais e as orgias no terceiro círculo dantesco ou região submersa de Vênus? Senhoras e senhores, ao escutar esta pergunta, vem à memória aqueles tempos da minha juventude. Então, eu também comparecia às grandes festas, onde brilhavam no meio do bulício e da agitação,
noites de bebedeiras e orgias que só me deixavam amarguras, remorsos de consciência, etc. Uma noite depois de uma dessas festas, fui levado ao terceiro círculo dantesco. Absolutamente consciente e vestido com meu corpo astral, sentei-me à cabeceira da mesa fatal, na festa dos demônios, crua realidade de uma materialidade espantosa. Só a recordação disso me comove as fibras mais íntimas de minha alma. A mesa estava cheia de garrafas e comidas imundas, muito apreciadas pelos glutões. No centro da mesa havia uma grande bandeja, sobre a qual ressaltava-se uma cabeça de porco. Horrorizado com esse festim macabro e horripilante, olhava eu com dor o lugar da orgia. De repente tudo muda. Meu real ser divino, o íntimo, aquele anjo do Apocalipse de São João que tem em suas mãos a chave do abismo, agarrando-me fortemente por um braço, arrancou-me daquela sala como por encanto. Arrojando-me sobre um branco lençol mortuário que ali havia sobre o asqueroso piso cheio de lodo, com uma grande corrente me açoitou, enquanto me dizia: Tu és meu Bodhisattva, minha alma humana. Te necessito para entregar a mensagem da nova era de Aquário à humanidade. Vais me servir ou não? Então eu, com o coração pesaroso, lhe respondi: Sim, senhor, vou te servir. Estou arrependido. Perdoa-me, pois. Assim foi, meus amigos, como passei a detestar as bebidas, as festas, as comilanças, as bebedeiras, as farras, etc. De toda essa imundície, o único que sobra são as lágrimas, simbolizadas pela chuva dessa horrível região, pelas águas pestilentas da amargura e pelo horrível lodo da miséria.